Vamos lá então ao quarto ponto para que você possa trabalhar e construir a sua credibilidade, que é em relação a elogio sincero, pessoal. Atenção aos pequenos progressos. A gente no dia a dia, né, o supervisor vive correndo atrás de peça, né? Ele sai, ele já pisa na fábrica, é cobrança de peça, ele vai para a reunião, é cobrança de peça, ele sai da reunião, é cobrança de peça. Mas pessoal, a gente vai falar muita coisa que pode te ajudar. Um dos vídeos vai ser em relação ao planejamento da rotina do supervisor. A gente tem que ter atenção a pequenos progressos. A pequenos progressos que a equipe faz e que a gente no dia a dia a gente não consegue enxergar. Nós temos que ter um horário do dia, nem que seja meia hora, para que a gente possa observar o que as pessoas estão fazendo de diferente, né? E aquele pequeno progresso a gente tem que elogiar. E eu vou te dar umas dicas aí. Uma coisa que eu aprendi lá perto da década de 90 foi o quadro de produção hora a hora. A grande maioria hoje dos supervisores ele tem um quadro de produção hora a hora, alguma coisa que controle. Muitas vezes o operador é que marca a produção hora a hora. E eu lembro que uma pessoa, um americano, lá na década de 90, ele implementou, naquela época a gente tinha a produção somente no final do turno, e ele me chamou e falou assim: Ayrton, você controla a sua produção hora a hora? Falei, hora a hora? Não, tá maluco? A gente faz o controle da produção por turno. Não, mas você precisa controlar hora a hora. Porque se você tem um turno ruim, você só vai reagir depois de um turno. Agora, se você pode acompanhar hora a hora e tem hora ruim, você pode acompanhar hora a hora. O teu período de reação ele cai 1/8, já que a gente tem 8 horas por turno. E ele me ensinou em relação a você trabalhar fazendo a gestão hora a hora com o operador. E eu vou te dar uma dica bônus, pessoal, porque pouca gente sabe trabalhar com quadro de produção hora a hora. Qual é a essência do quadro de produção hora a hora? Você tem a meta do lado, o operador vai marcando hora a hora, e quando ele atinge a meta, qual é o papel do supervisor? Qual é o papel da liderança de linha de frente? Destacar aquela conquista, elogiar o operador por ele ter batido a meta. Ok? E quando ele não bate a meta, por algum motivo aquela produção saiu mais baixa do que o necessário, o supervisor geralmente na ronda uma vez por hora, ele percebe o quadro e o que ele faz? Ele oferece ajuda. Ele pergunta o que aconteceu em função daquela hora não ter sido tão boa e ele oferece ajuda. Por favor, olha, eu percebi aqui que você não atingiu a meta, até alguns quadros têm um campo de observação do que aconteceu. E ele questiona, ele tenta entender um pouco mais, anota e fala, tá bom, eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar facilitar o teu trabalho para que a gente não tenha mais esse evento, essa ocorrência. Então, quando você faz isso constantemente, o operador começa a perceber o seguinte, poxa, quando eu bato a meta, o meu chefe vem aqui e me elogia. Quando não bato a meta, ele me questiona, mas ao mesmo tempo ele oferece ajuda. Esse negócio aí é bom. Esse negócio aí eu vou apontar cada vez melhor. Então, essa é a essência do quadro, pessoal. Agora, muitas vezes o operador bate a meta, ninguém fala nada. Não bate a meta, ninguém fala nada, ele não aponta o que ele quiser lá. Ele não sente emoção, né, de estar buscando o resultado. Então, pessoal, um elogio sincero começa através do quadro de produção hora a hora. O operador bateu a meta, tem que elogiar a equipe, nem que seja hora a hora. Muitas vezes eu sinto que a liderança de linha de frente tem um pouco de receio de poder elogiar os operadores achando que o cara vai pedir aumento para ele. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês em outro vídeo que chama a regra dos 3 P's. O que o operador precisa para poder ganhar um aumento. Mas não fique preocupado com isso, isso é muito pequeno. Tá certo? Elogie o operador sinceramente quando ele te entrega o resultado e você vai ver a transformação que isso vai ter na sua vida. Um outro elogio que você pode fazer é em relação à limpeza de organização. Limpeza e organização do posto de trabalho é básico. Então, uma vez que você tenha padrões claros, expectativas claras em relação à limpeza e organização, que é a base da produtividade,
é a base para que não ocorra acidente, é a base para que não ocorra desperdício, vazamento de óleo, vazamento de ar, vazamento de vapor, energia elétrica. Ele cumprindo os padrões, elogie, pessoal. Reforce, isso aí reforça o comportamento positivo deles. Então é uma outra oportunidade que você tem para elogiar a equipe. Outra em relação às sugestões de melhoria. Quando você pede sugestões, lembra lá em relação ao primeiro ponto que é respeito, e você consegue fazer com que aquela sugestão seja ao menos analisada, e elogie o operador, mesmo que a sugestão dele não seja aprovada. Eu vejo muito ter programas de sugestões, mas a gente pede sugestões, mas não analisa, fica parada. E às vezes a grande maioria das sugestões, por algum motivo, elas não são aprovadas. Não tem problema, mas tem que voltar com o operador. Olha, não pode faltar resposta, que eu falei alguns minutos atrás. Olha, sua sugestão não foi aprovada por tal motivo, tá? Mas eu estou te retornando, eu gostaria que você pudesse continuar contribuindo. E presta atenção, pessoal, a sugestão, o retorno, a justificativa tem que ser convincente, né, que possa convencer o operador, porque senão ele não vai dar mais sugestão. E pessoal, um outro ponto muito simples, né, é assim, elogiar o estado de espírito das pessoas, né, o positivismo, a alegria. Eu percebo que muitas vezes, né, onde eu já trabalhei, onde eu trabalho, tem sempre aquelas pessoas que têm um sorriso estampado. Algum tempo atrás eu cheguei a perguntar para um operador de máquinas que vive sorrindo, e eu falei, cara, que gostoso passar do teu lado, você está sempre sorrindo, né? Parabéns, né? E aí eu perguntei para ele aquele estado de espírito, e ele me falou, entre outras coisas, a fé que ele tem em Deus, né? Mas é gostoso você passar perto das pessoas, as pessoas estarem sorrindo, né? Não é todo mundo, é uma minoria, mas quando a gente elogia, né, a gente reforça o comportamento positivo para que aquelas pessoas continuem a agir da mesma forma ou melhor. E pessoal, por último, defender e elogiar a equipe com outras pessoas. Defenda a sua equipe, proteja a sua equipe. É lógico que a gente não quer comprar uma briga, né, entre aspas, falando, quando a equipe está errada, mas proteja no sentido de, olha, peraí, eu vou analisar o que aconteceu, né, eu confio na minha equipe, eu coloco a mão no fogo pela minha equipe e eu vou analisar e vou te dar um retorno. Mas assim, advogue por a sua equipe, né? Faça elogios para outras pessoas, né? Sempre quando você tiver alguma coisa em destaque, traga o teu chefe, traga o teu gerente e mostre para ele o que as pessoas estão fazendo. Então, quando você tem esse cuidado com pequenos progressos, pessoal, acontece uma magia em relação à liderança, ao engajamento. Pessoal, isso basicamente aciona um outro gatilho mental no cérebro emocional das pessoas, que é a autoestima. Elas ficam com a autoestima elevada, e um trabalhador, um ser humano com autoestima elevada, ele tem uma energia extra para vencer uma maratona de 1000 quilômetros.